Hello, Dev! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai aprender um conceito fundamental para qualquer iniciante, que é o Linear Layout. Se você já abriu o Android Studio, foi no arquivo XML para montar uma tela e ficou confuso com tantos tipos de layouts, atributos e opções, fica tranquilo, porque hoje algumas coisas vão fazer sentido. O Linear Layout é um tipo de view group no Android. Isso significa que ele serve para organizar os componentes da interface, como um edit text, um botão ou qualquer informações que você precisar. A grande vantagem do Linear Layout é que ele é bem simples, porque ele organiza os elementos em uma única direção. Ou os elementos ficam na orientação vertical, ou os elementos ficam na orientação horizontal. Esses elementos, eles são diferentes de acordo com as suas necessidades. E essa definição de direção a gente atribui em um atributo específico para isso. O nosso objetivo nesse vídeo é criar do zero um layout simples. Vai ser um esquema de um formulário, onde a gente vai ter 3 campos, que serão um edit text e vamos ter um botão. Todos esses elementos, eles estão alinhados verticalmente e vão ter os espaçamentos adequados para melhor visualização. Então, para esse tipo de layout, o Linear Layout é uma escolha ideal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos e nesse canal eu compartilho informações do mundo Android com o objetivo de te ajudar. Agora vamos para o código? Let's bora! Nós iremos criar um projeto do zero. Aqui eu vou escolher o template Empty Views Activity, porque a gente vai utilizar a questão do XML. Então, vou dar um Next. Vou adicionar um nome para Linear Layout Example. Vou deixar as configurações padrões e vou finalizar. Pronto, ele fez as configurações. Vou minimizar aqui, vou fechar aqui. E se por um acaso você não encontrar esse arquivo aqui do ActivityMain XML, você vem aqui no menu da esquerda, em App, Resources, Layout, e ele fica aqui, ActivityMain. Pronto. Como padrão, ele vem com esse Constraint Layout, que é outro tipo de estrutura de organização de layout. Mas aqui nós iremos focar no Linear Layout. Então, vamos apagar essa raiz aqui de Constraints, vamos adicionar Linear Layout e vamos apagar esse texto. Apagar essa linha. Certo. O que acontece aqui? Ele tem a definição tanto da largura como a altura de Match Parent. O que isso significa? Significa que ele vai ocupar todo o espaço disponível do elemento pai. No caso, como o Linear Layout é a raiz, isso vai fazer com que ele ocupe toda a tela do aplicativo. Com isso, a gente vai poder organizar os seus filhos empilhados de cima a baixo. Mas antes, a gente precisa adicionar aqui a orientação, Orientation, que tem as duas opções, tanto vertical como horizontal. Mas no nosso caso, iremos utilizar a orientação vertical. A gente vai precisar criar 3 edit text. Então, a gente abre um parêntese, edit text. Vamos dizer que a largura dele vai ser o match parent, que a gente vai querer que ocupe tudo. E a altura dele a gente vai marcar como wrap content. O que isso significa? Que esse componente ele vai ocupar apenas o tamanho necessário para mostrar o seu conteúdo, não mais que isso. E vamos adicionar aqui um hint para ele. Mas para isso, para ter uma melhor organização no código e uma boa prática desde o início, vamos adicionar as strings num arquivo que centraliza a string, que iremos aqui no res, values e strings. Então, iremos adicionar aqui um string do campo de destino, que não vai ser, no caso vai ser o destinatário, né? Destination hint. Eu vou dizer que o nome desse campo vai ser para. Iremos adicionar aqui um assunto, subject, hint, assunto. O próximo campo que a gente vai ter vai ser a mensagem. Mensagem. E o próximo que a gente tem, por último, seria nosso botão de enviar. Enviar. Então, quando a gente utilizar aqui, a gente já vai utilizar informações diretamente do nosso arquivo de strings. Então, @string,
Para esse primeiro vai ser o quê? Vai ser o Destinations. Então, vou fechar aqui. Irei criar um segundo. Edit Text no mesmas informações. Match Parent e Wrap Content. O hint dele vai ser @string barra subject. Um terceiro campo que nós iremos ter vai ser match @string message. E por último, nós iremos adicionar o button. Só que nosso button, a gente vai adicionar uma largura para ele fixa. Então, vamos adicionar um 200 dp, que o dp representa essa questão de tamanho. Vamos adicionar o wrap content para a altura dele. E o texto dele, nós iremos dizer que vai ser o @string button send button. E aqui eu vou fechar. Certo, vamos aprimorar agora um pouquinho o nosso layout. Para melhorar, a gente vai adicionar uns pads no nosso linear layout, que é para deixar um espaçamento tanto da esquerda como na direita, como também na parte superior e na parte inferior, tá? Então, isso vai evitar que os componentes ele fiquem muito coladinho nas bordas da tela, e aí vai deixar o layout mais atrativo. A gente pode vir aqui e pode dizer um pad start, que significa que vai ficar no início, e podemos adicionar como 24 dp. O pad do final, a gente também pode chegar aqui e adicionar como 24 dp. Só que aí, ele tem uma opção aqui de pad horizontal. Pad horizontal, que isso significa que ele já pega essas atribuições do start e do end e atribui. Então, ao invés da gente criar um pad start e um pad end, a gente usa o pad horizontal e simplesmente pode apagar esses daqui. Que fica a mesma coisa. A mesma coisa a gente vai utilizar no pad vertical. 24 dp. E aí, ele já atribui na vertical. Para o nosso botão, a gente vai querer que ele fique alinhado à direita. Então, nós iremos aqui pegar um atributo em relação à gravidade dele, que é onde a gente vai posicionar o elemento. Nesse caso aqui, nós iremos adicionar ele para o end, que aí ele já vai se deslocar para aqui para o final. Então, até agora, todos os componentes estão usando o wrap content como o seu tamanho de altura. Ou seja, cada um vai ocupar o espaço necessário para o seu conteúdo. Mas no nosso layout, a gente quer que o campo de mensagem ele fique maior do que os outros, para que ele possa ocupar o espaço que sobra na tela. A gente tem um outro atributo que ele fica responsável por essa divisão dentro do linear layout. Ele é responsável pela questão do peso que esse componente vai ocupar. Então, no nosso caso aqui, a gente vai querer que seja no edit text de mensagem. Então, a gente tem esse componente aqui, o edit, layout, o edit. E aí, a gente vai adicionar qual o espaço que a gente vai querer que ele ocupe. No caso aqui, a gente vai atribuir o 1, que significa que ele vai ter a prioridade de ocupar todo o espaço restante. Como esse peso ele atua sobre a altura, porque a gente está trabalhando com linear layout na vertical, então a gente vai adicionar para o tamanho aqui como 0 dp e simplesmente deixar o peso para que ele ocupe o espaço de sobra. E aí ele vai distribuir esse espaço entre os componentes que têm um peso definido, que no nosso caso é apenas o componente de mensagem. E aí ele ocupa o resto da tela. Como nosso hint de mensagem ele ficou no centro, e para melhorar nossa questão de usabilidade, a gente vai adicionar esse campo para que ele fique no topo. Da mesma forma que a gente falou no botão, que o layout todo do botão, ele tinha uma gravidade e a gente adicionou para a direita, nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com o layout todo, a gente vai trabalhar apenas com o componente que tem dentro. Então, a gente utiliza a opção aqui sem o layout e vai dizer que ele vai querer que ele fique no topo. Vamos supor agora que eu queira mudar a cor do meu botão. Então, a gente pode chegar aqui e ter a opção do background tint. Aí eu adiciono a cor que eu quiser. Então, vamos lá para uma cor purple. Então, ele já muda aqui. Green light. Então, ele simplesmente já muda.
Como esse botão ele ficou muito coladinho aqui, tanto na barra inferior como no nosso campo de mensagem, eu vou adicionar aqui uma margem vertical para ele, margem vertical, que vai me dar um espaçamento maior para que ele tenha esse respiro. Vou adicionar aqui de 24 dp. A mesma coisa eu vou fazer para os outros campos que estão coladinhos aqui. Então, no nosso Edit Text, eu vou dizer que uma margem bottom, que no caso seria a margem de baixo, eu vou adicionar 12 dp. Para o de baixo, também vou adicionar uma margem bottom de 12 dp. E aí, ele automaticamente já me dá esse respiro de espaçamento. Então, nosso layout ele fica como a gente planejou, onde nós temos 3 Edit Text e um botão, e eles estão alinhados verticalmente. Todos esses componentes, eles estão alinhados numa única direção, por isso o Linear Layout foi a melhor escolha para esse tipo de interface simples e objetiva. Se você está começando agora no Android, é normal se sentir meio perdido com essas informações de layout, XML, Compose, Android Studio, Kotlin, Java. E pensando exatamente nisso, eu criei um mini curso de Android para iniciantes, onde eu explico todo o ecossistema com calma, passo a passo, com muitos momentos de prática, conectando cada conceito para que você entenda o todo desse ecossistema, não apenas copie o código. E ainda no final, você vai desenvolver um aplicativo com uma abordagem mais moderna. O preço é de R$ 47,90, mas utilizando o cupom LINEAR25, você vai ter 25% de desconto e você pode acessar o link aqui na descrição, que vai direto com o cupom aplicado. Ele é ideal para você que quer aprender Android e entender todo esse ecossistema. E se você ainda tem dúvida como seria esse layout utilizando a abordagem mais moderna do Jetpack Compose, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu gravei explicando justamente como faz esse alinhamento de componentes também utilizando o Jetpack Compose. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona o Linear Layout e quando utilizado. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os conteúdos, comenta aqui o que você está achando e a gente se vê no próximo vídeo. Let's bora, Dev!